Olá, mais uma vez estamos na Casa Paulo de Tarso, nosso centro espírita, localizado na cidade de Vinhedo, aqui no estado de São Paulo. Eu quero convidá-los a participar dessa nossa reflexão de hoje. E antes de nós entrarmos propriamente em nosso estudo, vamos fazer uma breve, uma singela oração de agradecimento. Então nós agradecemos ao Pai a nossa vida e agradecemos essa oportunidade maravilhosa de estarmos em torno dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Bem, o capítulo de hoje que nós iremos estudar é o capítulo 24, Não pôr a candeia debaixo do alqueire, itens 3 a 7. Naquele momento, Jesus discursava o mais importante e o mais famoso dos seus sermões, o Sermão do Monte. Jesus estava em Tiberíades, uma cidade muito próxima do mar da Galileia. E utilizando uma linguagem figurada e citando utensílios muito usados no dia a dia por um povo simples e humilde, era assim que ensinava Jesus. Quem nos conta essa passagem é o evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos 14 e 15. E Jesus, se dirigindo aos seus discípulos, ele falava ao povo: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no candeeiro, para que dê luz a todos os que estejam em casa. Nesta passagem, claramente nós identificamos a utilização de dois utensílios, que é a candeia, que é uma luminária, que quando acesa, ela produz luz. E luz traduz, representa, significa conhecimento. E o outro utensílio é o alqueire, que originalmente ele é uma cesta de medir cereais. E esta cesta, quando colocada em cima da candeia acesa, ela oculta a luz, o que simbolicamente nos traduz também que oculta o conhecimento. Somente a luz, ela dissipa as trevas, e somente o conhecimento, ele elimina, ele dissipa a ignorância de nossa alma. E todo discípulo de Jesus é luz, luz espiritual do mundo. Nessa passagem, o Cristo nos convida, e convida a todos aqueles que têm a oportunidade de conhecer e entender os ensinos divinos, que se esforcem no sentido de espalhá-los, beneficiando a muitos, ao invés de guardá-los egoisticamente
para si mesmo. Esse é o entendimento quando Jesus nos orienta. Não se deve colocar uma candeia acesa debaixo do alqueire, mas sim no candeeiro. E divulgar, através da prática, os ensinamentos de Jesus, é colocar a candeia no ponto mais alto da nossa existência terrena. Se nos fosse pedido para que resumíssemos em poucas palavras, utilizando citações, ensinamentos de Jesus, nós vamos nos recorrer a João, no capítulo 8, versículo 32, quando ele nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E daí vem a pergunta: mas libertará de quê? Nos libertará da ignorância moral e espiritual que reside em nós. E o Evangelho de Jesus, segundo a lucidez da doutrina espírita, é candeia iluminada, é a bússola divina que nos ensina, que nos dá o caminho que deveremos seguir. Talvez não seja o caminho mais fácil, porque deveremos enfrentar os nossos vícios, as nossas imperfeições morais, mas com certeza é o único caminho que nos permitirá atingirmos a liberdade e a plenitude espiritual tão ensinada por Jesus. E como consequência, nós viveremos em verdade, que significa a harmonia perfeita da nossa conduta com a nossa consciência. E isso representa lealdade e sinceridade consigo mesmo. Cada indivíduo, ele tem o seu grau de entendimento. E isso é resultado das sucessivas reencarnações, passando tal qual o homem pela sua infância, pela sua juventude e pela sua maturidade. E a respeito dessa passagem, ou melhor, desta condição, nós temos uma passagem contada por Mateus, no capítulo 13, versículo 10 a 15, e que eu gostaria de fazer uma leitura para todos nós. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes fala tu por parábolas? E ele, Jesus, respondendo, lhes disse: porque a vós, outros, vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis,
porque o coração deste povo se fez pesado e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam no coração e se convertam, e eu os sare. Nesta passagem, ao referir-se aos bens espirituais, Jesus nos ensina que ao que tem, lhe será dado e terá em abundância. Isso é representado por aquele que recebe os ensinamentos evangélicos, os entende e os converte em abundância em bens espirituais. Bens esses que, por pertencerem ao Espírito, por serem agregados ao Espírito, eles são imperecíveis. E que bens são esses? É a humildade, a simplicidade, que nos encaminha para a tolerância com os defeitos alheios, nos encaminha para a benevolência, para com tudo e para com todos, nos encaminha para o perdão, o exercício do perdão, o dar e o receber o perdão. Todos esses são bens espirituais adquiridos nesse processo de entendimento dos ensinamentos evangélicos. E a aquisição desses bens espirituais, eles irão refletir no limite necessário dos bens materiais. O indivíduo passa a entender que ele é necessário enquanto ele estiver como espírito encarnado nesta existência, a qual é bastante breve, é bastante curta em relação à eternidade da vida do espírito, não é? Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. De imediato se entende, se tem o erro no entendimento, de que há uma injustiça, né? Você não tem e o que tem lhe será tirado. Mas aqui é representado por aquele que ouve os ensinamentos evangélicos, ele não tem o entendimento, ele não é tocado em sua alma, e ele, pela ausência, pela falta de interesse, ele é dirigido para as ilusões das aquisições materiais, as aquisições terrenas. Se fizermos um comparativo, aquele que tem e recebe os ensinamentos e terá em abundância, ele é representado pelo solo fértil que Jesus menciona na parábola do semeador. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, é representado pelo solo infértil, o solo pedregoso da parábola do semeador. É claro que esse que não conseguiu adquirir bens espirituais, ele, ao desencarnar daqui da existência terrena, ele nada levará para a pátria espiritual, né? E tudo aquilo que ele conseguiu lhe será tirado. O que é que ele conseguiu? Ele conseguiu os bens materiais, que são efêmeros.
não é? Inclusive o próprio corpo também lhe será tirado por não lhe pertencer, e chegará muito pobre na vida espiritual, no mundo espiritual. Muito bem. Nesta passagem, Jesus também busca nos despertar, e o olhar e o ouvir a que ele se refere vai muito além dos sentidos terrenos. Olhos de ver e ouvidos de ouvir também é uma conquista advinda do benefício que nos concede as sucessivas reencarnações. O que nos permite, inclusive, a ter uma conquista de valores espirituais. E isso daí, em consequência do entendimento, da motivação desse entendimento, né, dos ensinamentos do Cristo, e que irá nos transformar em instrumentos de fraternidade junto àqueles que estão a caminho conosco. E a felicidade ou a infelicidade, ela é conquista de todo o espírito, é conquista do próprio espírito, e ela é proporcional ao seu progresso moral. E os espíritos mais evoluídos, eles veem, eles ouvem, sentem e entendem o que os espíritos ainda em atraso, ainda atrasados, eles não veem, eles não sentem, eles não ouvem e não entendem, o que aqueles primeiros passa a ser uma normalidade. Nós poderíamos assim considerar que dois espíritos, um colocado ao lado do outro, um pode estar em trevas e o outro, ele poderá irradiar luz em todo o seu redor. Isso daí nos permite entender que a felicidade está no interior da pessoa, está em sua alma. E relembrando o ensinamento de Jesus, que nós citamos no princípio, logo no início da nossa reflexão, vós sois a luz do mundo, uma citação de Jesus, isso daí nos faz entender que nós somos candeias vivas e eternas. E sendo assim, nós devemos sempre cuidar do nosso pensar, do nosso falar e do nosso agir, e assim estarmos em situação de solidariedade e fraternidade, mesmo que seja nos pequenos detalhes, nos pequenos momentos, nos pequenos gestos, e assim, com certeza, nós teremos um mundo melhor para todos nós. Esse é o breve momento, os instantes que nós falamos no início, para podermos ter um entendimento maior dos ensinamentos de Jesus. Cada um fazendo a sua parte, por consequência, realmente nós teremos um mundo melhor.
Que assim seja. Nós aguardamos vocês no nosso próximo encontro. Muito obrigado.